Química Geral, gráficos de mudança de estado físico. Vamos à aula. Na aula dos estados físicos, eu comentei que as duas diferenças básicas entre os estados são energia e distância entre as partículas. Coloquei a figura aqui embaixo, que nós usamos lá para nomear as mudanças de estado físico. Então, pensa na água, o gelo, a água líquida e o vapor de água. O gelo é o mais frio de todos, ou seja, tem menos energia. O vapor é o mais quente, o mais energético. O gelo tem volume e forma definida. Por quê? Porque a distância entre as partículas é muito pequena e elas se movimentam muito pouco, então elas mantêm a forma. Já o líquido tem mais energia, as partículas têm um grau de liberdade maior para se movimentar, então elas vão assumir sempre a forma do recipiente que a contém. E o gasoso, como é o estado mais energético, as partículas têm mais energia, se movimentam muito mais, então ele sempre tende a ocupar todo o volume disponível para ele. As cores da seta indicam absorção ou liberação de calor. Quando o processo absorve calor é chamado de endotérmico, quando ele libera calor é chamado de exotérmico. Então, para separar, diferenciar esses estados físicos, sólido e gasoso, nós vamos usar esses dois critérios, a energia e a distância entre as partículas. Se o gás tem a maior energia e a maior distância entre as partículas, eu tenho que fornecer energia do sólido para o sólido virar líquido, do líquido para o gasoso, para que ele absorva essa energia e também faça essa separação das partículas. Aqui eu coloquei uma ilustração, apenas para visualmente chamar a atenção. O gás sempre tende a ocupar todo o espaço. Podemos ver aqui em verde que o gás ocupa todo o espaço disponível no recipiente. O líquido nem todo e o sólido é que ocupa menor espaço. Então, sólido, na maioria das substâncias, tem alta densidade. Por quê? Imagine que todos os três aqui têm a mesma massa de água. Olha o espaço que o sólido ocupa, é menor. Então você vai dividir a massa por um número pequeno, o resultado da densidade é um número grande. Quando você divide essa mesma massa por um espaço grande, um número grande, a divisão por um número grande gera um número pequeno. Então a densidade do sólido é maior, a densidade do gás é menor e a densidade do líquido é intermediária. Isso na maioria dos casos. Aqui nós vamos colocar no gráfico as temperaturas à medida que nós vamos aquecer o sistema a partir do estado sólido. Vamos aquecer gelo. E esse gelo é formado de água pura, ou seja, é uma substância. Não tem nada além de água ali. Então vamos aquecendo, a temperatura vai aumentando e o tempo vai passando. Vai chegar um determinado momento, que é esse ponto aqui, que nós chamamos de temperatura de fusão, na qual nós vamos começar a ter a passagem do sólido para o líquido. Então o que vai acontecer? Observando o gráfico, nós vemos que a temperatura parou de subir, ou seja, ela está constante. Essa parte constante do gráfico nós chamamos de patamar. Por que a temperatura não sobe mais? Qual é a diferença do estado sólido para o líquido? É a energia e a distância entre as partículas. Então, ao aquecer o sólido chegar nessa temperatura, o sólido já tem energia suficiente para se tornar líquido. O que está faltando? Separar as partículas. Então aqui a temperatura não vai mais subir, porque toda a energia será absorvida para separar as partículas. Então aqui nós temos a separação das partículas. Estamos aumentando a distância entre os componentes, entre as moléculas de água. E durante a fusão, nós temos tanto o estado sólido quanto o estado líquido ao mesmo tempo. Terminada a fusão, significa que todo o sólido já passou para o estado líquido. Agora, como não tem mais separação de partículas, a energia está sendo absorvida exclusivamente para aquecer a amostra. Chegando nessa temperatura, que é a temperatura de ebulição, é a passagem do líquido para o gasoso. Então, nessa temperatura, o líquido já tem a energia necessária para passar ao estado gasoso. O que tem que fazer, o que resta acontecer ainda, separar as partículas. Então, toda a energia fornecida ao sistema está sendo utilizada para separar as moléculas de água, por exemplo. Então aqui, durante a ebulição, nós temos os dois estados físicos, o líquido e o gasoso. No final da ebulição, temos só o gasoso.
E se o sistema for fechado, nós podemos continuar aquecendo o gás. Então a característica do gráfico de mudança de estado físico para uma substância, ou seja, uma matéria no estado puro, é que tem que apresentar esses dois patamares. Durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura para as substâncias não muda, ela é constante, porque a energia não é utilizada para aquecer, mas sim para separar as partículas. Se o gráfico fosse de resfriamento, seria o gráfico ao contrário, então eu teria o estado gasoso, a temperatura ia baixando até chegar no ponto aqui de condensação. Teria o patamar, no final da transformação, no final da mudança, teria só o líquido, a temperatura ia baixando até chegar no ponto de solidificação, a temperatura também seria constante, e depois o sólido. Aqui eu tenho um gráfico de mistura comum. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que não tem mais o patamar, não tem mais a temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Então, partindo do sólido aqui, vamos aquecer o sólido. Chegando na temperatura de fusão, notem, a inclinação da reta, ou seja, que indica a velocidade com que está sendo aquecido, ela diminui. Aqui tem uma inclinação menor. O que significa isso? Que parte do calor não está sendo utilizado para aquecer, senão a reta continuaria na mesma posição. Parte do calor está sendo utilizada para separar as partículas. Porém, como há aumento de temperatura, parte desse calor também está sendo utilizado para aumentar a temperatura, para aquecer. Por que acontece isso? Como na mistura nós temos pelo menos dois componentes, os componentes não vão ter pontos de fusão iguais. Lembra que ponto de fusão é a propriedade específica da matéria. Então o que vai acontecer? Um dos componentes, supondo que sejam dois, vai fundir primeiro. Então esse componente que está fundindo primeiro, ele não aquece. Por quê? Porque ele já tem a energia necessária para passar para o estado líquido. Ele vai usar a energia que ele está absorvendo para separar as suas partículas. O segundo componente, que tem um ponto de fusão mais alto, ele ainda não chegou nessa energia necessária para ele fundir. Então ele continua absorvendo a energia, ele continua aquecendo. Como nós medimos temperatura com o termômetro, e o termômetro só pode medir uma única temperatura, ou seja, não dá para medir a temperatura individualmente de quem está na mistura comum, nós sempre vamos medir a média de temperatura. Então vamos supor que o primeiro vai começar a fusão a 10 graus e o segundo vai começar a 15. Então o primeiro sempre vai estar a 10 durante a fusão dele e o outro vai continuar aquecendo. E aí nós vamos medir sempre essa temperatura intermediária dos dois. Terminada a fusão, acontece normalmente o aquecimento do líquido até chegar na ebulição. Então, para as misturas, nós não temos mais uma temperatura constante, não tem mais um patamar, nós temos uma faixa de temperatura. A fusão começa nessa temperatura e termina em outra temperatura diferente. A mesma coisa para a ebulição. Um líquido vai ebulir primeiro, que tiver um ponto de ebulição mais baixo, e o outro vai ebulir depois. Então, enquanto um está transformando, está separando as suas partículas, passando ao estado gasoso, o outro continua aquecendo até chegar no seu ponto de ebulição. Então, nós também temos aqui uma variação de temperatura, uma faixa de temperatura na qual ocorre a ebulição. Durante a mudança de estados físicos, nós temos os dois estados juntos, tanto o sólido quanto o líquido na fusão, líquido gasoso na ebulição. Aqui o gráfico de uma mistura eutética, nós podemos perceber que ele vai ter o comportamento da substância, ou seja, da mistura no estado puro, durante a fusão. A temperatura aqui é invariável, ela é constante. Então a mistura eutética, durante a fusão, ela se comporta como se fosse uma substância, ou seja, um material puro. Os dois componentes aqui, considerando a mistura binária, vão fundir na mesma temperatura. Mas notem que isso não acontece na ebulição. Então a mistura eutética ela tem um comportamento parcial da substância. Durante a fusão é o mesmo comportamento. Durante a ebulição é como a mistura comum. Nós temos variação da temperatura, uma faixa de temperatura que vai acontecer a ebulição. Exemplos para a mistura eutética, a solda, que é uma mistura de estanho e chumbo. Quando você vai fazer a solda,
O eletrodo tem que ser derretido, tem que ser fundido para poder aderir à superfície. Então, necessariamente precisa ser uma mistura eutética. Por quê? Imagina que você vai soldar, você vai fundir uma parte do eletrodo e a outra não. A sua solda não vai ficar da maneira como é necessário, só vai ter um dos componentes da solda. Então nós precisamos utilizar misturas eutéticas para executar soldas, quando há o quê? Duas ou mais substâncias compondo o eletrodo. Se for o eletrodo de uma substância só, não tem necessidade nenhuma de ser eutético, porque vai ser uma substância e ali a temperatura é constante. O bronze é um outro exemplo de mistura metálica aí, na qual nós temos aí cobre e estanho, e é impossível separar os dois por fusão. Um dos métodos de separação que nós vamos ver é fusão fracionada. Mistura eutética não pode ser separada por fusão. Por quê? Porque os dois vão fundir juntos, não tem separação. A mistura azeotrópica, ela vai ter o comportamento de substância durante a ebulição. Durante a fusão, é uma mistura comum, tem uma faixa de temperatura na qual ocorre a passagem do sólido para o líquido, mas durante a ebulição ele se comporta como se fosse uma substância, ou seja, toda energia é utilizada para separar as partículas, por isso não tem aquecimento. Então nós temos um ponto de ebulição, a mistura azeotrópica, e uma faixa de fusão. A mistura aí mais comum é 96% de álcool etílico e 4% de água, que é o álcool combustível que nós usamos nos carros. Não dá para separar álcool etílico e água usando o processo de separação chamado destilação, que usa diferença de temperatura de ebulição para separar. Por quê? Os dois saem juntos, eles vão continuar juntos, não se separa com esse método. Observações para que você, vendo o gráfico, possa dizer com certeza que se trata de uma substância, ou seja, um material em estado puro. O ponto de fusão e o ponto de ebulição têm que ser constantes. Observando apenas um deles, você não pode afirmar que é substância, porque as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas têm um desses patamares constantes. Então, ver apenas um deles, vamos supor que você veja que a fusão está constante. Não tem como você saber, só por esse ponto, se é uma substância ou se é uma mistura eutética. Se você vir que a ebulição está constante, só a ebulição, não dá para diferenciar, não dá para saber se é uma substância ou uma mistura azeotrópica. Então você precisa ver os dois. Vendo os dois constantes, 100% de certeza que é substância. Se nenhum deles é constante, é uma mistura comum. Se a fusão é constante e a ebulição é variável, mistura eutética. Se a fusão é variável e a ebulição é constante, mistura azeotrópica. Então, ter os dois constantes é a informação que você precisa para saber que é substância. Os dois variáveis é mistura. Um deles apenas, nós não podemos afirmar com certeza se é substância ou mistura. Aqui eu também estou chamando a atenção o método de separação, que é a destilação, que separa a substância por diferença de ponto de ebulição, e o álcool não pode, como eu já citei, não pode ser feito dessa forma. Aqui um outro tipo de gráfico chamado diagrama de fases. Ele apresenta as três fases do mesmo diagrama. O sólido, que está aqui na primeira região, o líquido, aqui, e de cá, o gasoso. Essas linhas representam o limite entre as fases. Então, por exemplo, a fusão é um ponto em cima da linha verde, que é a passagem do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, a vaporização é um ponto em cima da linha azul. E essa vermelha, que é do sólido para o gasoso, seria a sublimação. Então, dois pontos aqui são importantes no gráfico. O primeiro é este aqui, chamado de ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque neste ponto nós temos os três estados físicos ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. Qual é a condição para a água? Temperatura de 0,0098 e pressão de 0,00603. Outro ponto importante é o ponto crítico. O que representa esse ponto crítico? Né? Uma temperatura
e uma pressão na qual nós não podemos mais discernir entre a fase líquida e a fase gasosa. Nós temos o chamado fluido supercrítico. Nós não conseguimos mais visualmente dizer se ele está líquido ou se ele está gasoso. Esse fluido supercrítico ele tem um aspecto diferente. O outro ponto que é importante chamar a atenção que a água apresenta, eu falei lá no começo da aula, que normalmente os sólidos têm maior densidade do que os líquidos, que têm maior densidade que o gás. Então o estado gasoso é o menos denso, o sólido é o mais denso. Porém, a água tem um comportamento anômalo. O que é anomalia? Algo que foge aos padrões, algo diferente. Como nós percebemos isso? Para o pontilhado e essa linha cheia verde. A linha pontilhada é o comportamento normal esperado para os líquidos. Essa pontilhada aqui, ó, é o comportamento da água. Então o que acontece? Quando nós colocamos gelo, que é água no estado sólido, num copo com água, onde fica o gelo? Ele fica em cima. Se ele está em cima, como nós vimos lá na densidade relativa, a densidade dele é menor. Então espera-se que o sólido, como as partículas estão mais próximas, mais compactadas, tenha uma alta densidade. Porém, a água nós observamos um comportamento diferente. Então por isso a água é chamada de anômala. Essa anomalia é mostrada aqui nesse gráfico. A maior densidade da água ocorre na temperatura de 4 graus. Então, quando a água chega à temperatura de 4 graus, ela tem o seu volume mínimo, é onde tem a maior densidade. Depois, a temperatura vai baixando. Então, aqui é o ponto 4 graus. A temperatura, a seta está apontando para a direita, ela cresce para o lado direito. Então, para formar o gelo é a 0 graus Celsius. Então, eu tenho que ir para o lado esquerdo. Então, à medida que eu vou chegando para o lado esquerdo, supondo que aqui começa no 0, então aqui seria a solidificação. Então notem que o volume está aumentando. A água é anômala porque o seu estado sólido tem menor densidade que o estado líquido, que não acontece para a maioria das substâncias. Aqui eu tenho o diagrama de fases do dióxido de carbono. Notem o seguinte, vou voltar no diagrama anterior. Aqui o comportamento esperado, aqui o comportamento da água. Está vendo que a reta vai inclinando para o lado esquerdo? Olha o dióxido de carbono. Aqui o gráfico está um pouco mais expandido, mas nós vemos que a inclinação está para o lado esquerdo. A água ela se inclina para a direita. Então o dióxido de carbono não tem esse comportamento anômalo aí. O estado sólido dele tem maior densidade que o estado líquido. Então aqui eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. Uma atmosfera, a pressão e temperatura de menos 78,5 graus Celsius. Esse ponto aqui é onde ocorre a passagem de sólido para gasoso e vice-versa. Então é a sublimação quando passando do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, eu uso ressublimação para indicar o processo inverso, porque usar a sublimação dos dois processos não dá noção de qual lado nós estamos passando. Esse ponto aqui ele é muito utilizado na fabricação de gelo seco. Então nós vamos pegar gás carbônico na pressão de 1 atmosfera, que é a pressão ambiente normal que nós temos, é aproximadamente 1 atm. Ao nível do mar ela é de 1 atm. Nessa temperatura nós temos a passagem do sólido para o gasoso. Então, abaixo dela, vamos colocar aqui, por exemplo, menos 78 graus. Está um pouquinho para cá. O gás carbônico está sólido. Então, por que nós chamamos ele de gelo seco? Porque na hora que a temperatura aquece, menos 78,5, ele começa a passar para o estado gasoso. Então, você tem um sólido passando para o gasoso sem passar pelo líquido. Então, ele não molha, porque ele não passou para o estado líquido. Então, ele é gelo seco. Por isso, a utilização do termo gelo seco. Esse gelo seco é muito utilizado aí em shows, em boates, etc. Dá aquela característica de fumaça.